Então vamos lá, vamos ler. É uma leitura orante, ou seja, nós vamos ler de forma pausada, de propósito, porque é uma leitura onde nós estamos lendo e meditando. E nós vamos repetir essa leitura 3 vezes. Serão 3 leituras para que a mensagem penetre em nossa mente, em nosso coração, para que também a nossa mente, que normalmente está muito agitada, com muitos pensamentos, para que ela se acalme, se aquiete um pouco e a gente consiga compreender o texto, tá bom? Vamos lá então, Salmo 5, Salmo davídico, e eu vou ler aqui e você pode acompanhar comigo daí, tá bom? Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus. Pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo, o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável. A mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Vamos ler mais uma vez? Eu vou ler um pouco mais pausado. Nós estamos lendo o Salmo 5. É uma leitura orante. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo, o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor, me inclinarei para teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça. Por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável. A mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo.
A última vez, vamos ler o Salmo 5. É uma música do salmista, o rei Davi. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo, o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor, me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça. Por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável. A mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Amém? Vamos fazer uma breve exposição aqui desse texto. O salmista começa clamando a Deus. Ele fala até assim de que ele está gemendo, ele está sofrendo, e ele clama mesmo. E aqui já é um ensino para a gente. A dor, o sofrimento, ele não é exclusivo de pessoas ímpias, de pessoas más, como relata aqui no texto. O sofrimento, ele é de toda a humanidade, inclusive de pessoas, de homens e mulheres, crianças, tementes a Deus. Existe por aí, né, uma teologia coaching e uma teologia de que o cristão ele não pode sofrer, que a vida do cristão é só vitória, é só bênção, mas isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira. A palavra já nos diz que, o próprio Senhor Jesus nos diz que nós teríamos aflições. Diz que no mundo teremos aflições, mas ao mesmo tempo ele diz, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui o salmista Davi, o grande rei Davi, está sofrendo, está gemendo, e ele clama a Deus. Ele clama, Senhor, me escuta as minhas palavras, considera o meu gemer, considera o meu sofrimento, atenta para o meu grito de socorro. E olha que interessante, o grande rei Davi, que até hoje, né, é aclamado pelo judeu, pelo povo de Israel como o grande rei Davi. A bandeira de Israel é a estrela de Davi, né? Mas aqui ele reconhece, o próprio rei Davi reconhece que ele tem um rei. E ele clama a esse rei, atenta para o meu grito de socorro, meu rei e meu Deus. Deus é o seu rei, pois é a ti que imploro. E aqui ele nos ensina que a nossa oração muitas vezes é de clamor mesmo, é de implorar, é de suplicar. E aqui ele traz uma verdade, ele confessa no versículo 3, de manhã o Senhor me ouve, Senhor. Ele sabe que apesar do sofrimento que ele está passando, ele sabe que Deus o escuta. A oração está chegando a Deus. O salmista sabe disso. A Bíblia diz que muitas vezes nós oramos e parece que a oração não passa do teto. Parece que não vai a Deus, né? Mas Deus, ele nos vê. Deus, ele nos escuta.
E o salmista sabe disso. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, ele sabe e ele confessa aqui que Deus o escuta. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. E aqui tem um exercício de fé. Aguardar. Aguardar. Aguardar e continuar orando e clamando, insistindo a Deus. Essa é a nossa prática, é assim mesmo. Essa história de que vamos determinar a bênção e Deus vai fazer como se ele fosse um servo, isso é história, isso é conversa fiada. Nosso papel é clamar, nosso papel é orar, confiar, esperar e descansar em Deus. No versículo 4, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Olha só, o nosso Deus é um Deus de justiça. Ele não tem prazer na injustiça. Ele não tem prazer no mal. Contigo o mal não pode habitar. Me lembra aqui do capítulo 1 do Salmo, né? O Salmo 1, onde ele diz que os maus, os ímpios, não resistirão na comunidade dos justos. Né? O mal não pode habitar na presença de Deus. Porque Deus é bom, porque Deus é amor. Nele só há bondade. Nele só há justiça, não há injustiça. E aqui o salmista vem assim de forma indignado, clamando por justiça. E aqui me lembra o Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus fala que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. E ele clama por justiça. O salmista está indignado. Versículo 5, os arrogantes não são aceitos na sua presença. Odeias todos os que praticam o mal. São verdades. Destrói os mentirosos. Olha o clamor dele como é pesado. Destrói os mentirosos. E aqui são verdades. Os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui de que esse ímpio que ele traz aqui, essa pessoa má, essa pessoa que comete injustiça, todos nós temos um pouco disso. Você sabia disso? Você sabia que em você, na sua natureza, não há bondade? Bom é só Deus. Uma vez chegaram para Jesus chamando ele de bom mestre. Ele, opa, bom só tem um que é Deus. Toda bondade que porventura existe em nossas vidas é graça de Deus, porque a bondade vem dele. Ele é bom. E em nós há o pecado, há a maldade, há a injustiça. E todos nós temos um pouco desse comportamento aqui, do versículo 6, onde ele fala dos mentirosos. Ou você nunca cometeu esse pecado, ou você nunca mentiu. Ele fala dos assassinos. Mas, Daniel, eu nunca matei ninguém. Eu também não. Mas Jesus, lá no Evangelho, ele vai falar assim que se você odeia o seu irmão, se você já desejou o mal para o seu irmão, para o seu próximo, é como se você tivesse matado ele. É como se você tivesse assassinado essa pessoa. Então, em algum momento da vida, nós cometemos esse pecado similar a um pecado de um assassino. E os traiçoeiros? Será que você e eu somos traiçoeiros? Nós já agimos de forma traiçoeira e já traímos alguém? Então, de certa forma, todos nós nos enquadramos aqui nesse grande problema, onde o salmista traz: destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. E a conclusão que nós podemos chegar nesse versículo é que nós, por nós mesmos, por nossa natureza, nós estamos condenados. Não há justiça em nós. Não há nada de bom que possa comprar o favor de Deus. E a única maneira de nos achegarmos a Deus, a única maneira
de sermos perdoados é através de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se crermos em Jesus, Ele nos justifica. Ele é que fez a obra de justiça para pagar o nosso pecado, para que pudéssemos ter direito a perdão. Versículo 7. Eu, porém, olha como ele traz essa verdade aqui, séculos antes do nascimento de Jesus. No versículo 7 do Salmo 5. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Nós só temos condição de entrar na casa de Deus, na presença de Deus, por causa do amor dele, por causa do perdão dele, por causa da graça dele, por causa do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário para nos perdoar. Então só quem crê, só quem tem o Senhor Jesus como Senhor é que tem direito a essa bênção do perdão, tem direito de entrar na casa de Deus, na presença de Deus. E mesmo assim, o comportamento aqui do salmista é que ele entra na casa de Deus, entrarei na tua casa com temor. Não é de qualquer jeito. É com reverência. É com temor. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. No versículo 8 ele pede, conduz-me, Senhor, na tua justiça. E há vários salmos onde ele fala algo parecido. Me ensina, Senhor, o caminho que eu devo andar. Endireita os meus caminhos, aplana os meus caminhos, me ensina a andar nas veredas da justiça. São versículos parecidos, né? E ele clama para que Deus o conduza, para que Deus o ensine. E é isso que devemos aplicar em nossa vida, de clamar a Deus. Me ensina, Senhor, todos os dias. Me ensina, Pai, a andar nos seus caminhos. Aplana, Senhor, o meu caminho, ou seja, tira da minha frente os tropeços. E me ensina o caminho que eu devo andar. Conduz-me, Senhor, na tua justiça. Por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. O caminho que devemos andar é na justiça de Deus, ou seja, no sacrifício que Jesus fez na cruz para nos justificar. Ele fez a justiça para nos perdoar. Só através de Jesus podemos alcançar essa graça do perdão. Versículo 9, em seus lábios não há palavra confiável. Em seus lábios não há palavra confiável. Como assim? Está falando de quem aqui? Está falando dos injustos, dos que praticam a maldade. Nos lábios deles não há palavra confiável. A mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Engraçado, quando falou aqui da garganta, é um túmulo aberto, me lembrei aqui de quando Jesus aponta os erros dos fariseus e diz até que eles são como sepulcro caiado. Tramam o mal o tempo todo, ou seja, religiosos, que são muito perigosos. E Jesus condenou, mais do que qualquer outra pessoa, ele condenou religiosos. Quando abrem a boca, só sai mentira da boca deles. Com a língua enganam sutilmente. Nós devemos tomar um cuidado enorme com líderes religiosos, com palavras que escutamos por aí, com pregações que escutamos aí no YouTube, em igrejas, em qualquer lugar. Precisamos buscar o entendimento de forma crítica e saber se essas pessoas estão trazendo uma mensagem bíblica ou se estão, como esse salmo aqui, versículo 9, nos enganando sutilmente. E aí ele clama, condena-os, ó Deus, condena-os. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. E ele finaliza o capítulo ele iniciou o capítulo gemendo, com sofrimento, clamando, Senhor, escuta o meu clamor, atenta para o meu gemido. Mas ele termina o salmo dizendo, alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti.
esse porém aqui, né? Alegrem-se, porém, alegrem-se apesar de qualquer coisa. Alegrem-se todos os que se refugiam em ti. E o nosso refúgio, gente, tem que estar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. A nossa proteção, o nosso refúgio está em Deus. É nele que devemos procurar refúgio e proteção. Versículo 12, pois tu, Senhor, abençoas o justo. O justo é bem-aventurado, o justo é abençoado. Quem é justo? Quem é o justo? Você pode bater no peito e dizer, eu sou justo? Será que eu posso fazer isso? O justo que traz na palavra, na Bíblia, é aquele que foi justificado. Não é eu que sou bonzão, não sou eu que sou santão, sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, sou pó, sou pecador. Mas se eu busco refúgio em Deus, como está aqui no versículo 11, se eu busco nele a salvação, se eu busco nele o meu refúgio, ele é que me justifica. Ele é que perdoa os meus pecados. E por causa disso eu sou abençoado. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. O nosso escudo é uma proteção de Deus para todo aquele que foi justificado, ou seja, perdoado, lavado no sangue de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Ó Deus, nós te adoramos, bendizemos o seu nome. Eu quero te agradecer por esse dia de hoje, ó Pai. Dia de lutas, de tribulações, de trabalho, de muitas tarefas, muitos afazeres, mas também um dia que para muitos foi um dia de alegria, de paz. E nós queremos adorar o Senhor no dia bom e no dia mau, porque a nossa esperança e a nossa confiança está em Deus, no Senhor, e não nas circunstâncias. Para aquele que está sofrendo, Senhor, que o Senhor possa, como disse aqui o salmista, escutar o clamor, a se atentar para o gemido daquele que está sofrendo, ó Deus. E que possamos buscar no Senhor refúgio, que possamos buscar no Senhor salvação, justificação, perdão dos nossos pecados. E aí, Senhor, lavados e remidos no sangue de Jesus, perdoados, podemos nos alegrar no Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Nos alegrando no Senhor, na esperança de que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que um dia nos encontraremos pessoalmente com o Senhor face a face, e que um dia não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais fome, não haverá mais injustiça, não haverá mais o mal. Podemos nos alegrar, jubilar, festejar, na certeza, Deus, na esperança desse dia, Senhor. Possamos, como salmista aqui, orar e esperar no Senhor, nos alegrando que é o Senhor que nos protege, que é o Senhor que abençoa o justo, que o Senhor é o nosso escudo. Nos dê, ó Deus, um restante de noite, de paz, de tranquilidade, que possamos dormir em paz. Nos dê, ó Deus, um dia de amanhã também tranquilo, abençoado, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu amigo. Nos encontraremos mais uma vez. Acho que vou tentar fazer amanhã. Eu estou em São Paulo, num curso. Hoje foi o dia todo. Estou aí no trecho desde 4 horas da manhã. E amanhã também tenho aulas, mas amanhã de manhã dá para a gente fazer sim. Tá? Nos encontramos amanhã pela manhã então. Obrigado por sua atenção e até mais.